sejam bem-vindos a mais um Conversando com Tarsila Valença no canal Arte Agora. E antes de começar a entrevista, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, compartilhe, comente e ative o sininho das notificações. Bem, hoje eu vou conversar aqui com o escritor, poeta e pedagogo Natanael Lima. Natanael Lima já tem 7 livros de poesia e hoje a gente vai conversar sobre um novo gênero literário que ele está terminando, terminou, aliás, de fazer esse livro, A Revolução das Panelas, baseado na Revolução dos Bichos, Natanael? E foi uma mudança assim, de gênero para um poeta, grande poeta já, consagrado. E eu quero saber, filho Natanael, como foi esse transitar nesse gênero literário, tão novo assim para ele. Aí eu quero conversar um pouquinho como surgiu essa ideia. E hoje a gente está bem feliz aqui, porque a gente está falando no dia em que o livro, o e-book, em formato e-book, por enquanto, entrou na plataforma da Amazon. Exatamente na data de hoje. Bem, Natan, o que é que você tem a nos dizer aí sobre essa experiência tão nova para um poeta, que já tem 7 livros de poesia, e está transitando agora nesse novo gênero, Agradecer primeiro a você a oportunidade de nos dar aqui para falar um pouco sobre esse novo trabalho. A literatura é vasta, ela é ampla. Então, transitar em gêneros é prazeroso. A minha vida, a minha trajetória foi realmente na poesia, como você sabe, são 7 livros publicados, mas a literatura infantil sempre foi, para mim, uma grande paixão. Eu sempre li, eu sempre gostei de comentar, principalmente com meus netos agora, os clássicos da literatura infantil e infanto-juvenil. Então, tudo isso foi um fundo para que eu pudesse pensar, planejar um livro, porque ele já vinha sendo preparado por mim, não sei, mas ele já vinha. Na chegada do nosso neto, me veio essa ideia de realmente trazer um trabalho onde eu pudesse dialogar com eles, e, vamos dizer assim, trazer essa motivação a mais na questão dos livros infantis. Para se embrenhar, nesse novo gênero. E como foi que você imaginou, e como foi que você, acho que você precisou estudar, para poder entrar numa linguagem que seja infanto-juvenil, Uma linguagem bem, eu acho que é bem delicada, Exatamente. Como é que foi isso? Como é que você pensou? Veja só, a questão da linguagem é muito importante. Todo livro, todo trabalho, você tem que saber que público você quer transmitir aquele trabalho. Na poesia, seja na poesia, no romance, em qualquer ficção, uma novela, você precisa saber qual é o público que você deseja alcançar com aquele trabalho. Então, eu pensei num público, vamos dizer, numa faixa mais ampla. Eu digo que esse livro, ele é para todas as idades. Ele é um livro espelhado na Revolução dos Bichos, onde atinge toda uma gama de leitura. Então, eu tentei fazer esse trabalho também no viés desse grande clássico, onde a gente pudesse entregar um livro e que motivasse não só a faixa etária de 4 a 14 anos, que é a infância juvenil, mas também os adultos. O pai que vai ler, a mãe que vai ler para o filho, a avó, o avô, a tia, o tio, do professor, a professora. Então, é um livro que tem essa estratégia de atrair todas essas faixas. Isso te deu um impulso, de alguma forma, para continuar nesse gênero e nessa faixa etária, Porque eu acho bem escasso aqui os escritores, principalmente no Recife, infanto-juvenil, Infantil tem até mais, mas infanto-juvenil parece que é uma coisa que as pessoas têm meio, o cuidado para poder entrar. Fica bem no meio, Isso. Numa faixa, numa variante, ele fica bem no meio. Você precisa saber
esta questão que você colocou da linguagem, né, É bem delicado, né? muito delicado. Você trabalhar bem a linguagem. Escrever para criança é muito complexo. Não é fácil escrever para criança. O mundo infantil você precisa, inclusive, adentrar. E hoje em dia, né, que as crianças já estão bem mais... Exatamente. Hoje as crianças, elas procuram outros canais, não é mais o livro, só o livro tradicional. Ela procura os e-books. Não é? Hoje, os alunos das escolas públicas, privadas, eles têm os recursos que nós não tivemos. Então, o livro tem essa estratégia. E eu achei, motivar. eu achei interessante ele começar pelo e-book, porque é justamente a ferramenta de hoje mais, né? Infantil e juvenil. A gente não, a gente gosta do livro, do cheiro, gosta de marcar, né? Do papel, mas esse pessoal mais jovem, para eles é bem normal. E você pensa em fazer o lançamento do livro impresso quando? Sim, ainda esse ano? Sim, pastor. Você colocou bem. Esse primeiro momento dentro do planejamento nosso foi entregar o livro numa versão digital. Ele já está, inclusive, na plataforma, vai iniciar na plataforma Amazon, mas vai em breve também para a estante virtual. Então teremos a Amazon e a estante virtual. E posteriormente, de acordo com o resultado, é importante que a gente também ocupe esse espaço, não é? O mundo digital hoje não pode ser desprezado, e depois pensar o livro num formato mais tradicional, impresso, para que a gente possa trabalhar, inclusive, isso numa outra vertente, sala de aula, em oficinas, em todos os espaços. Porque é uma leitura bem interessante, porque, como ele falou, atinge todas as idades, inclusive nós adultos, né? Tem uma cidade, né, chamada Panelópolis, né? Panelópolis. E aí as panelas, não vou contar, mas dá vontade de contar. Mas fala de injustiça social, fala de preconceito, fala de tudo que está nos incomodando hoje, né? E no final tudo se resolve para que o mundo fique melhor para todo mundo viver, que é isso que a gente sempre quer, né? E eu achei muito interessante que tem muito a ver com os nossos panelaços também, né? De certa forma, assim, mas não foi. Não, mas é engraçado porque ficou, né? E ficou aquela história de cada um lutar pelo que é mais justo, né? E aí fica numa linguagem bem acessível para que desde criança as pessoas entendam, né? Achei bem interessante isso também. Teria alguma coisa nele que você quisesse, hoje, se fosse escrever novamente, você mudaria ou você achou que... Não, eu não mudaria em nada. Eu acho até que a fábula, que é uma fábula, a gente pode classificar como uma fábula moderna, contemporânea, com características das fábulas tradicionais, porque eu busco da vida, né, personalizar, humanizar os utensílios, né, as panelas no mundo real, né, humano. Eu não diria que não mudaria. Eu acho que o livro ele tem até espaço para uma continuação. Mas talvez seja excesso. Não sei. Eu acho que ele finalizando aí deixa muito a gente a pensar em muita coisa, não sei. Aí você que é o autor. E eu também achei muito interessante as ilustrações, né? Da Juliana Matos, muito bem feitas, né? É uma paulista, uma amiga que já tem mais de 130 livros já publicados, já tem livros, inclusive, premiados. E tem livros em Portugal já bastante conhecidos. E assim, as ilustrações é uma parte dentro do infantil que ela, na realidade, ela enaltece, ela cresce o livro, né? A boa ilustração, porque a primeira coisa da criança, ela vai pelo visual, pelo imagético. E depois ela vai para o vídeo. São 24 páginas, muito bem distribuídas, os capítulos, né? Eu achei impactante a ilustração e você está de parabéns. Obrigado. Pelo trabalho. E eu quero saber, né, como é que é essa continuação aí? Poeta, agora escritor infanto juvenil. Foi mais um impulso, né? Claro. Não foi nada, vamos dizer assim, não foi nada algo proposital, assim, planejado no sentido que eu vou fazer o livro. Não, acho que literatura é algo que surge. Claro que depois, quando a gente tem a ideia,
você vai colocar no papel, você vai planejar. Natanael, você como professor, o que é que você pensou em termos pedagógicos, como projeto para as escolas? Você pode fazer muita coisa, né, com esse livro, né? Nas escolas, no teatro, enfim, tem muita coisa para ser feita. O que é que você tem pensado sobre o livro? Bom, inicialmente, a minha principal objetivo foi adentrar nesse universo infanto e juvenil. E como eu disse a você, eu sempre fui um grande leitor das fábulas e me incentivou isso a adentrar nesse universo infantil. Porém, o livro, ele na realidade tem esse objetivo. Como você falou muito bem, o livro ele desperta essa possibilidade de se trabalhar em sala de aula. Eu considero como pedagogo que a sala de aula deve ser uma grande oficina. Se deve trabalhar prática de leitura. Então, o livro ele tem esse objetivo, né? Quando a gente traz essa fábula e traz esses utensílios, né, e ela retrata coisas da nossa realidade, então tudo isso, vamos dizer, são ferramentas para se trabalhar pedagogicamente em sala de aula. Então, está me dando um prazer muito grande, Tarsila, porque eu, como pedagogo, né, de ter mais um instrumento de incentivar essa garotada, esse público menor, os nossos menores, né, para adentrar nesse campo, né, da leitura, das fábulas. É um livro que faz pensar também, faz com que as crianças pensem no social, né? Naquela história de você junto estar ajudando um ao outro. Eu acho muito importante isso dentro de uma sala de aula, principalmente, né? Porque eu acho que dentro da sala de aula também eles vão sendo educados para a vida, claro, não só dentro de casa. E eu acho que, nesse sentido, você deu um passo muito grande, muito sério também, né? Porque você tem aí ferramentas importantes que são usadas, podem ser usadas socialmente, muito a favor dessas crianças que estão, né, que vão virar adultos responsáveis. Então, eu tenho temáticas importantes dentro de uma linguagem bem acessível, que é a linguagem do livro. Eu me preocupei muito com a questão da linguagem, de ser bem acessível. Ela traz temáticas importantíssimas para ser trabalhada na sala de aula. E você já anotou algumas. A questão da união coletiva, da força, da luta coletiva das favelas, da questão da inclusão, da diversidade, não é? Todos esses temas, da questão da justiça, da liberdade, todos esses temas são importantíssimos para serem trabalhados em sala de aula. Porque é engraçado, porque tem aquele que dá as ordens, o outro que segue, e tem os outros todos que uma hora dizem, não é por aí que a gente tem que ir, né? Exatamente, é um pouco da sociedade. Isso, tudo cansado, tudo exausto, e começam a perguntar e ver como é que pode ser, né? E dividir as cargas horárias. Eu achei isso fantástico, assim. Eu achei um livro muito bem pensado para ser infanto juvenil. E eu quero dizer que vocês, eu acho que o pessoal também está nos assistindo, que são professores, que aproveitem e entrem na plataforma da Amazon para procurar a Revolução das Panelas, de Natanael Lima Júnior. É muito importante que esse livro seja lido por professores primeiro e depois que levem para a sala de aula. Então, eu acho que aqui esse livro vai ter uma ferramenta muito importante para os professores, muito, em todos os sentidos. E, Natanael, deixa você bem à vontade, se você quiser falar mais alguma coisa sobre ele, que eu não tenha perguntado. E também, de todo o coração, lhe agradecer por estar aqui, né? Nós que nos conhecemos há tanto tempo, e só agora que ele veio no Conversando, porque ele também é um poeta muito ocupado, né? Ele é editor também, né? Editor do Domingo com Poesia. Então, eu quero que você fique bem à vontade para falar mais alguma coisa que você queira, alguma coisa que eu não tenha perguntado. Foi ótimo, eu quero só agradecer, minha palavra de agradecimento a você por essa entrevista tão leve, tão gostosa. O seu programa traz isso, assim, essa leveza, a gente conversar, na verdade, o objetivo é esse, é uma conversa.
Então, nós quisemos hoje aqui ter uma grande conversa em torno da literatura. Eu acredito na literatura, Tassiana, como instrumento de transformação. Se não existir isso como viés, como foco, eu não tenho, assim, vamos dizer, a vontade e a alegria de trabalhar com literatura. Eu acho que a literatura é um instrumento de transformação. Então, eu estou trazendo agora essa fábula moderna, contemporânea, que ela realmente esteja, como você falou, ao alcance de todos. Primeiro, nós estamos trabalhando na versão e-book, na versão digital, e depois nós vamos trazer esse livro para uma versão mais tradicional, impressa. Agradecer a você e saudar e abraçar todos os teus seguidores. Então, sucesso. Vamos brindar aqui com café aqui no Frida, café daqui de Candeias. Muito obrigada. Gente, muito obrigada por estarem aqui comigo até agora, acompanhando essa entrevista tão gostosa. E até a próxima edição de Conversando com Tassiana Barros. Tchau, tchau.